Bom, pessoal, eu quero falar para vocês que antes de trazer os exemplos com a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, eu vou falar também das relações entre elas. Antes de falar dessas relações, eu quero que vocês vejam aqui nesse pequeno desenho que eu tentei desenhar aqui, eu coloquei três termômetros. E nesses três termômetros aqui eu coloquei a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Veja que o Kelvin aqui, ele não tem essa bolinha que as outras escalas têm aqui, que isso aqui quer dizer grau. Então, quando formos resolver de uma escala para transformar em Kelvin, toda vez a resposta só vai ser o K de Kelvin. Não precisa colocar grau Kelvin. Esse grau só vai entrar em grau Fahrenheit e grau Celsius. Aqui no desenho eu coloquei uns números. E o que é que significa esses números, professor? Veja só, aqui no Celsius eu coloquei 100, logo em cima. Na Fahrenheit eu coloquei 212 e na Kelvin eu coloquei 373. Esse ponto superior aqui, pessoal, é o ponto de ebulição da água. Bora pegar a escala Celsius aqui para você entender. Então, o ponto de ebulição da água, vamos dizer assim para você entender, é o ponto que a água ferve. Então, quando a água estiver fervendo, você coloca em casa para você ver isso aí, coloca um pouco de água na panela. Quando ela estiver fervendo, estiver borbulhando, ela está a 100 graus Celsius. Então, essa água também, quando ela estiver fervendo na escala Fahrenheit, ela atinge um outro valor, 212. E na escala Kelvin, 373, certo? Mais embaixo, bora falar logo aqui embaixo, eu coloquei 0 em Celsius, coloquei 32 em Fahrenheit e coloquei 273 em Kelvin. Isso aqui é o ponto de fusão do gelo, certo? Então bora pegar para a escala Celsius. Bora pegar aqui para a escala Celsius. Então na escala Celsius, aqui, veja que o ponto de fusão do gelo é zero. Então isso quer dizer o seguinte, que aqui, quando a água tiver em 0 grau, ela está transformada em gelo, certo? Na Fahrenheit é 32 e na Kelvin 273. Então isso aqui é um desenhozinho que traz as três escalas. E por que é que eu coloquei aqui TC, TF e TK? Veja só, quando tivermos fazendo, certo, as questões que envolvem essas três escalas, esse TC, TF e TK vai ser, certo, todas as vezes a temperatura que eu quero encontrar. Ó, onde eu coloquei aqui, temperatura que deve ser calculada, certo? Então aqui é temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit e temperatura Kelvin. Feito isso aí, pessoal, eu vou descer mais um pouquinho aqui para a gente entender. São três relações que essas escalas têm entre elas. A primeira relação eu estou trazendo aqui é a relação entre as escalas Celsius e a escala Fahrenheit. Veja que eu desenhei novamente os termômetros e coloquei do jeito que tinha em cima, só dos dois. Veja que o ponto de ebulição eu coloquei 100 na escala Celsius, o ponto de fusão do gelo eu coloquei 0. O ponto de ebulição na escala Fahrenheit eu coloquei 212 e o ponto de fusão do gelo eu coloquei 32, certo? Fazendo essa relação aqui, eu coloquei aqui, não está terminado, vou colocar para você como é que a gente adquire a fórmula para a gente calcular as questões quando for pedido essas relações. Então veja só, eu coloquei aqui TC, que é a temperatura a ser calculada, menos o ponto do gelo, o ponto de fusão do gelo, que é 0, dividido, coloquei 100, que é o ponto de ebulição da água na escala Celsius, menos o ponto de fusão do gelo, menos 0. Se é uma relação entre as escalas, eu tenho que igualar esse lado com esse lado de cá. Então eu coloquei aqui que é igual TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos o ponto de fusão do gelo, 32, dividido por o ponto de ebulição da Fahrenheit, que é 212, menos
novamente o ponto de fusão do gelo 32, certo? Então veja só, para isso aqui ficar melhor, certo? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Veja se você concorda. Vou eliminar esse zero com esse zero. Vai sobrar TC dividido por 100 é igual. Aqui eu vou repetir TF menos 32 dividido e vou diminuir aqui, ó. 212 menos 32. 2 para chegar em 2, nada. 3 para chegar em 11, dá 8 a 1. 1 para chegar em 2, 1. Aqui vai ficar 180. Então, isso daqui que eu encontrei agora por último é o que vai servir para quando formos fazer os cálculos referentes às escalas Celsius e Fahrenheit. Quando eu for transformar de Celsius para Fahrenheit ou quando eu for transformar de Fahrenheit para Celsius, eu vou usar essa relação aqui. Que relação, professor? TC dividido por 100 é igual a TF menos 32 dividido por 180. Essa é a primeira relação, a relação de Celsius e Fahrenheit. Bora para a segunda relação. A segunda relação, eu estou trazendo aqui, é entre as escalas Celsius e Kelvin. Veja que, novamente, eu desenhei os termômetros, certo? Tenho 2 termômetros. E com os valores que eu tinha visto lá naquele desenho inicial. Então, aqui, na escala Celsius, eu tenho o ponto de ebulição da água 100, a temperatura a ser encontrada, que é TC, que é a temperatura Celsius, e o ponto de fusão do gelo na escala Celsius, que é 0 grau. Na escala Kelvin, o ponto de ebulição da água é 373. TK é a temperatura que eu quero encontrar quando for o caso, que é a temperatura Kelvin. E 273 é o ponto de fusão do gelo na temperatura Kelvin. Então eu coloquei isso aqui, pessoal, da mesma maneira. TC, que é a temperatura Celsius, menos o ponto de fusão do gelo, dividido por 100, que é o ponto de ebulição da água, menos 0, que é o ponto de fusão do gelo na escala Celsius. Isso tudo eu estou igualando a TK, que é a temperatura de Kelvin, menos 273, que é o ponto de fusão do gelo na temperatura Kelvin. Isso tudo dividido por 273, isso tudo dividido por 373, que é o ponto de ebulição da água na temperatura Kelvin, menos 273, que é o ponto de fusão do gelo na temperatura Kelvin. Para melhorar isso aqui, eu também não tenho como fazer ou diminuir, ou alguma diminuição ou alguma divisão. Então, bora ver como é que podemos fazer isso aqui. Vou simplificar aqui. Então, 0 com 0 eu posso cortar, vai sobrar TC, que é a temperatura Celsius, dividido por 100. Isso é igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273 lá de cima, isso tudo dividido. Do 373 menos 273, vou fazer aqui, 373 menos 273. 3 para nada é nada, 3 para 3 é nada, 7 para 7 é nada, 2 para chegar em 3 é 1. Aqui sobra 100. Então, feito isso, eu tenho a fórmula que eu vou usar para encontrar a temperatura Celsius ou a temperatura Kelvin, a relação entre elas duas. Quando tiver uma relação que fale para você transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, você vai usar essa relação. TC, que é temperatura Celsius, dividido por 100, é igual a TK, que é temperatura Kelvin, menos 273 dividido por 100. Entenderam, pessoal? E a última relação que eu trago aqui para vocês, dessas 3 escalas, é a escala Fahrenheit com a escala Kelvin. Anteriormente eu já tinha feito a relação da Celsius para Fahrenheit, da Celsius para Kelvin, e agora é Fahrenheit com Kelvin. Então a mesma coisa eu faço aqui.
eu desenho 2 termômetros e trago o ponto de ebulição da água deles e o ponto de fusão do gelo deles. Então, o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit é 212. TF eu sei que é a temperatura a ser encontrado quando for a temperatura Fahrenheit que ele quiser encontrar. E 32 é o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit, certo? A mesma coisa aqui no outro termômetro. Eu sei que o ponto de ebulição da água na escala Kelvin é 373. TK é a temperatura a ser encontrada quando for o caso de se encontrar a temperatura Kelvin, TK. E 273 é o ponto de fusão do gelo na temperatura Kelvin. Eu coloquei a mesma coisa aqui, ó. Eu coloquei que TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, que é o ponto de fusão do gelo, isso tudo dividido por 180. Por que 180 já colocou aqui, professor? Porque aqui, se voltarmos um pouquinho, na primeira relação aqui, eu sei que Fahrenheit é TF menos 32 dividido por 180. Então, eu já coloquei aqui embaixo diretamente assim, certo? Para não colocar dessa maneira e fazer a mesma conta. Então, eu já escrevi direto aqui. Igual a TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273 dividido por 100. A mesma coisa eu já fiz aqui. Escrevi direto, porque eu sei que na segunda relação aqui, quando eu fiz, eu calculando isso aqui, eu encontrei que TK, que é a temperatura Kelvin, é menos 273, TK menos 273, dividido por 100. Então, eu escrevi aqui. Mas só que ainda, pessoal, eu posso simplificar isso e ficar de uma maneira melhor para se entender. Então, veja só. Veja se você concorda comigo. Aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 100. Vê se você concorda que eu posso dividir 180 por 20 e 100 por 20. Aí eu vou reescrever isso aqui. Vai ser TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido 180 dividido por 20, vai dar 9. Igual TK, que é a temperatura Kelvin, menos 273, isso tudo dividido. Quanto é 100 dividido por 20? Dá 5. Então, agora sim, ficou melhor. Eu poderia deixar assim? Poderia. Só que vai dar mais trabalho para você fazer. E assim, eu já vou partir em cima de uma coisa mais simplificada. Então, isso daqui que encontramos agora é a terceira relação entre a temperatura Fahrenheit e Kelvin. Então, toda vez que ele falar para você calcular uma temperatura que esteja em Fahrenheit para Kelvin ou uma temperatura que esteja em Kelvin para Fahrenheit, você vai usar essa relação aqui. Que relação, professor? TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, isso tudo dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273, isso tudo dividido por 5. Então, são essas três relações que vamos usar para resolver as questões que vai vir posteriormente. Então, só relembrando, existem 3 escalas termométricas mais usadas, que são elas: escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Então, com essas com essas definições aí que vimos agora, dessas fórmulas que foi colocada aí, poderemos fazer qualquer questão que envolva essas 3 escalas. Ok? Um abraço para vocês.